Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Moleque Artesão. Eu me chamo Samuel Silva e no vídeo de hoje eu trago aqui mais um passo a passo completo para vocês. E a videoaula de hoje será esse tapetinho redondo, que é uma versão do tapete mandala redondo, do qual já trabalhei aqui o passo a passo com vocês. Porém, esse aqui será trabalhado aí com medidas aproximadas de 60 centímetros, ok? E se você está chegando agora por aqui e ainda não conhece esse canal, já se inscreve, ative as notificações, porque por aqui você vai encontrar peças exclusivas, autorais, peças diferenciadas que você não vai encontrar em qualquer outro canal, ok? E se você quiser aprender um pouco mais, se você quiser ter alguns benefícios a mais, você também pode estar ajudando e colaborando sendo membro aqui do canal, ok? Como membro, você vai ter acesso antecipado a todos os vídeos aqui do canal, alguns vídeos exclusivos e também você pode marcar consultorias individuais comigo para te ajudar aí com as suas confecções ou até mesmo nos seus orçamentos aí para você que trabalha com vendas, ok? Além de tudo isso, se você é um profissional do crochê, se você trabalha com a venda do seu crochê ou pretende trabalhar ou desenvolver um trabalho nessa área, eu também tenho um curso que chama Aulas de Crochê por Moleque Artesão. É um curso 100% online, onde você vai se profissionalizar nessa área. Você vai aprender a como fazer para desenvolver um trabalho profissional, aprender a como vender, onde vender, fazer orçamentos, precificação, cálculo de medidas, entre outros. Além disso, você tem acesso também a videoaulas exclusivas somente para alunos do curso e muito mais, ok? Então, se você quiser conhecer também o meu curso, o link ele fica sempre aqui na descrição abaixo desse vídeo e também de qualquer outro vídeo aqui do canal você vai encontrar o link, ok, pessoal? Então, vamos agora para as informações iniciais da nossa peça. Quantidade. Você vai precisar de aproximadamente 400 gramas de barbante fio número 6 na cor preto ou na cor de sua preferência, ok? Agulha para crochê número 3.5 ou, dependendo do seu ponto, você pode utilizar também a 3.0. Agulha de tapeceiro e tesoura para fazer os arremates, ok? E como eu falei no início, no meu ponto a peça ela ficou medindo exatamente 65 centímetros. Dependendo do seu ponto, pode ser que essa medida pode mudar para menos ou para mais, ok, pessoal? Então, se você gostar de mais desse trabalho, não esquece de deixar o seu like, fazer o seu comentário, compartilhar esse vídeo para me ajudar aqui no engajamento e para que eu consiga sempre estar trazendo aqui material e passo a passos gratuitos para vocês, ok? Começo então a peça fazendo 6 correntes. Após aqui o primeiro nozinho, eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Depois volto aqui na primeira corrente e faço um ponto baixíssimo, fechando aqui esse círculo com 6 correntes, ok? Se você quiser também, dá para trabalhar com o anel mágico, ok? Então, ao invés das 6 correntes, você pode fazer o anel mágico, ok? Então, após fechar aqui as 6 correntes, ou depois do seu anel mágico, você vai subir 2 correntes. Depois eu laço, e dentro aqui do espaço eu vou trabalhar um total com 17 pontos altos. Se você fez o anel mágico, você trabalha dentro do anel esses 17 pontos altos. Feito aqui os 17 pontos, agora eu fecho aqui essa volta pulando aquelas 2 correntes do início e fechando a volta aqui na base do primeiro ponto depois das 2 correntes. E aqui eu fecho com um ponto baixíssimo, ok? E agora começo a volta de número 2. Subo 2 correntes, depois eu laço. Volto aqui na mesma base onde eu subi as correntes e aqui eu faço 2 pontos altos. Todos aqui dentro dessa mesma base, ok?
Em seguida, no próximo ponto, faço também um aumento, trabalho 2 pontos altos. No próximo, também 2 pontos altos na mesma base. E eu vou seguir aqui por toda a volta, trabalhando em cada ponto aqui, em cada base de ponto, um aumento. Okay? E assim eu trabalho por toda a volta, ok? Após trabalhar aqui o último ponto, eu fecho a volta com um ponto baixíssimo desse primeiro ponto aqui depois das 2 correntes. Então, eu pulo as 2 correntes e faço o fechamento no próximo ponto, ok? Em seguida, eu começo aqui a volta de número 3. Subo 2 correntes e aqui na mesma base onde eu subi as 2 correntes, eu faço mais um ponto alto. Em seguida, no próximo ponto, eu faço um aumento. Trabalho 2 pontos altos na mesma base. Depois, no próximo, um ponto alto sozinho. Depois, no próximo, um aumento. 2 pontos altos. E eu sigo aqui esse padrão por toda a volta, sempre fazendo um ponto alto sozinho e no próximo, um aumento. Um ponto alto sozinho, no próximo, um aumento. E assim eu sigo até o final da volta. Então, seguindo aqui todo esse padrão, eu cheguei aqui no final e o último ponto aqui ele deu um aumento, ok? Seguindo aqui o padrão. Após trabalhar aqui a base do último ponto, eu fecho com um ponto baixíssimo na base do ponto depois das 2 correntes, ok? E assim está fechada a volta de número 3. E a partir daqui eu começo a volta de número 4. Começo subindo aqui 2 correntes. Depois, na mesma base, eu faço mais um ponto alto. Depois, no próximo ponto, faço mais um ponto alto. E no próximo, também mais um ponto alto. Em seguida, faço 2 correntes. Depois, laço, pulo aqui um ponto. E a partir do próximo ponto, eu faço aqui uma sequência com 3 pontos altos, sendo um ponto para cada base. Depois, 2 correntes, pulo um ponto novamente, depois outra sequência com 3 pontos altos. Então, esse aqui ele vai ser o padrão dessa volta de número 4, ok? Sempre vou fazer 2 correntes, vou pular um ponto e a partir do próximo eu faço uma sequência com 3 pontos altos. Seguindo aqui esse padrão, eu trabalhei um total de 12 motivos com 3 pontos altos. Aqui à frente eu vou ter um total de 4 pontos. E aqui eu vou fazer mais um motivo. Então eu pulo aqui um ponto e nos próximos 3 pontos eu faço 3 pontos altos para cada base, ok? E observe que aqui não sobrou nenhum ponto para eu pular. Não tem problema, aqui eu faço as 2 correntes. E agora eu fecho a volta na base do ponto alto depois daquelas 2 correntes, ok? Então assim eu fiquei aqui com um total de 13 motivos com 3 pontos altos, ok? E agora a partir daqui eu começo a volta de número 5. Começo subindo 3 correntes, depois no próximo faço um ponto alto e no próximo faço um aumento, 2 pontos altos aqui na mesma base. Em seguida, 2 correntes, laço, pulo aqui as 2 correntes e aqui na base do primeiro ponto faço um ponto alto, depois no próximo ponto e no último ponto aqui faço um aumento, ok? Então esse aqui ele vai ser o padrão dessa volta. Eu sempre vou fazer 2 correntes de separação e sobre os motivos aqui de 3 pontos eu trabalho uma sequência de 2 pontos altos e depois faço um aumento aqui no último ponto alto,
ok? E assim eu trabalho em todos os motivos, ok? Sempre fazendo duas correntes, 2 pontos em sequência, e o último ponto eu faço um aumento, ok? Com esse padrão, finalizei aqui toda a volta de número 5, agora eu fecho aqui com ponto baixíssimo, na terceira corrente aqui das 3 correntes iniciais. E a partir daqui eu começo a volta de número 6. Começo subindo 3 correntes. Depois, no próximo ponto, faço um ponto alto. No próximo, também um ponto alto. E no último ponto, faço um aumento. 2 pontos altos na mesma base. Depois, faço 2 correntes. Laço, vou aqui a partir do primeiro ponto desse motivo. Faço uma sequência com 3 pontos altos, um ponto para cada base. E agora no último ponto eu faço um aumento. Duas correntes de separação e vou repetir aqui o mesmo padrão. 3 pontos em sequência. E um aumento aqui, no último ponto, ok? 2 pontos altos na mesma base. Então, esse aqui ele vai ser o padrão de toda essa volta, ok? Sempre 2 correntes, sequência de 3 pontos e um aumento no último ponto. Finalizei aqui a volta de número 6. Cheguei aqui no final da volta de número 6, fiz aqui o último espaço de 2 correntes e agora eu fecho a volta aqui na terceira corrente das 3 correntes iniciais aqui do início da volta, ok? E a partir daqui eu já começo a próxima volta subindo 3 correntes, laço, no próximo ponto faço um ponto alto, no próximo um ponto também, no próximo um ponto alto, e agora aqui no último ponto eu faço um aumento. 2 correntes de separação, vou aqui para o próximo motivo, faço uma sequência com 4 pontos, um ponto aqui para cada base. E no último ponto faço um aumento, 2 pontos altos. E esse aqui será o padrão trabalhado em todos os 13 motivos, sempre se separando aqui com 2 correntes, ok? E aí, a partir do primeiro ponto aqui, eu começo a sequência de 4 pontos, um ponto para cada base, e no final, no último ponto, eu faço um aumento. Ok? Vou seguir aqui trabalhando a minha com esse padrão e eu volto com vocês no final para o início da próxima. Então, com esse padrão, cheguei aqui no final da volta, agora eu fecho com um ponto baixíssimo na terceira corrente das 3 correntes iniciais. E aqui já começo a volta de número 8, subindo 3 correntes, depois no próximo ponto um ponto alto, no próximo também um ponto alto, e vou seguindo aqui até chegar no último ponto alto, ok? Aqui no último ponto eu faço um aumento, 2 pontos altos. E vou seguir o padrão, faço 2 correntes, vou aqui para o próximo motivo, agora faço uma sequência a partir desse primeiro com 5 pontos altos. Feito a sequência, no último ponto, seguindo o padrão, faço um aumento, 2 pontos altos aqui no último. Depois 2 correntes e vou para o próximo e repito o padrão. Sequência de 5 pontos.
e no último ponto um aumento, ok? Então vou seguir aqui com esse padrão até o final da volta e eu venho com vocês no final para o início da próxima. Segui o padrão e finalizei aqui a volta, já fiz aqui o fechamento com um ponto baixíssimo na terceira corrente. E a partir daqui eu dou início à volta de número 9. Para começar a volta eu vou andar com mais um ponto baixíssimo aqui no próximo ponto. Depois eu subo as 3 correntes iniciais, laço, e agora vou trabalhar aqui uma sequência com 4 pontos altos, sendo aqui um ponto para cada base. Feitos 4 pontos e as correntes, faço 2 correntes, laço, pulo aqui esse ponto e aqui dentro do espaço de 2 correntes, faço 3 meio pontos altos. Dessa forma, ok? E aí eu finalizo esses 3 pontos juntos, dessa forma aqui, ok? Depois eu faço 2 correntes, laço e agora vou aqui para o segundo motivo. Pulo o primeiro ponto e a partir do segundo ponto faço uma sequência de 5 pontos altos, sendo aqui um ponto para cada base. Ok? Depois 2 correntes. E aqui no espaço de 2 correntes faço 3 meio pontos, sem completar o ponto, ok? E agora finalizo junto, ok? Da mesma forma que eu trabalhei aqui. Em seguida, 2 correntes. E agora vou seguir o mesmo padrão que eu trabalhei aqui. Pulo um ponto e a partir do próximo ponto, sequência de 5 pontos altos. E assim eu trabalho por toda a volta, ok? Esse aqui é o padrão da volta de número 9. Volta com esse padrão, cheguei aqui no final da volta, fiz aqui as 2 últimas correntes finais, agora eu fecho aqui com um ponto baixíssimo na terceira corrente das 3 correntes iniciais. Ok? E para iniciar a volta 10, eu vou andar com mais um ponto baixíssimo no próximo ponto. Depois eu subo 3 correntes, laço e no próximo ponto um ponto alto, no próximo um ponto alto. Depois faço 2 correntes, vou aqui nesse primeiro espaço de 2 correntes e repito aquele motivo trabalhado com 3 meios pontos altos. Ok? Depois 2 correntes, vou para o segundo espaço aqui de 2 correntes e repito o motivo. Depois do segundo motivo, faço 2 correntes e vou trabalhar aqui o padrão do motivo. Pulo o primeiro ponto, no segundo ponto faço uma sequência com 3 pontos altos. Dessa forma, depois faço 2 correntes e vou repetir esse padrão aqui. Um motivo aqui no primeiro espaço de 2 correntes, mais 2 correntes de separação e um segundo motivo aqui no segundo espaço de 2 correntes. Depois, 2 correntes de espaço e sequência de 3 pontos altos aqui no motivo, pulando aqui o primeiro ponto. E esse aqui é o padrão de toda a volta, ok? Eu vou seguir esse padrão aqui e venho com vocês lá no final para o início da próxima. Cheguei aqui no final da volta, fiz aqui o último espaço de 2 correntes. E agora fecho aqui na terceira corrente das 3 correntes iniciais. Seguindo o padrão, para começar a volta 11, eu vou andar com mais um ponto baixíssimo aqui no próximo ponto. Subo 3 correntes, laço
E aqui na mesma base onde eu fiz esse último ponto baixíssimo, eu faço mais um ponto alto. Dessa forma, ok? Depois, duas correntes, laço. E aqui, nesse primeiro espaço de duas correntes, eu trabalho o primeiro motivo aqui de meio pontos altos. Ok? Depois, duas correntes, vou para o segundo espaço, outro motivo. Duas correntes, vou para o terceiro espaço e faço o terceiro motivo. Ok? Agora duas correntes. E aqui sobre o motivo eu pulo um. Isso. Sobre o segundo ponto aqui, o ponto do meio, eu faço um aumento. Trabalho dois pontos altos nessa mesma base. Dessa forma aqui. Depois duas correntes e agora eu vou trabalhar aqui esse intervalo novamente, preenchendo aqui os três espaços de duas correntes com três motivos aqui desses de meio pontos altos, fechados com uma laçada. E sempre para separar um do outro, eu vou fazer espaço de duas correntes. Ok? Então, esse aqui é o padrão de toda essa volta. Eu vou seguir trabalhando aqui a minha e volto com vocês no final para o início da próxima. Cheguei aqui com esse padrão, cheguei aqui no final, fiz aqui as duas últimas correntes de espaço, fecho aqui a corrente, fecho aqui a volta na terceira corrente das duas correntes iniciais. E a partir daqui eu começo a volta de número 12. Para começar, eu vou andar com pontos baixíssimos até esse primeiro motivo aqui, ok? Então, faço um ponto baixíssimo aqui no próximo ponto. Vou andando com pontos baixíssimos aqui, olha, nessas duas correntes. Então, faço mais um aqui na primeira corrente e mais um aqui na segunda corrente, ok? E agora aqui na base desse motivo aqui, olha, faço mais um ponto baixíssimo. Agora dentro aqui desse segundo espaço, eu vou fazer um ponto baixo. Depois eu subo mais duas correntes. Agora eu laço e faço dois meio pontos altos. Dessa forma. E agora eu fecho aqui tudo junto, ok? E aqui eu fecho aqui o primeiro motivo da volta. Depois eu faço duas correntes. Vou aqui para o segundo espaço de duas correntes e aqui eu vou trabalhar um motivo normal com três meio pontos altos. Ok? Duas correntes. Agora aqui nesse próximo espaço de duas correntes, eu não vou trabalhar motivo como esse. Eu vou fazer apenas um ponto alto. Depois, sobre esses dois pontos aqui desse aumento, eu vou trabalhar da seguinte forma. No primeiro ponto eu faço um aumento. Dois pontos altos na mesma base. No segundo ponto também um aumento, dois pontos altos. Ok? Depois, sem fazer espaço de corrente, eu vou aqui nesse próximo espaço de duas correntes e faço um ponto alto. Ok? Então, esse aqui ele será o padrão de todos esses motivos aqui. Depois eu faço duas correntes, pulo esse motivo, eu vou aqui para o segundo espaço de duas correntes e aqui eu vou trabalhar o motivo com os três meio pontos altos. Depois duas correntes e mais um motivo aqui no próximo espaço. Nessa volta aqui, nos intervalos, onde eu tenho esses motivos, vai ficar apenas com dois motivos, ok? Depois dos dois eu faço duas correntes e trabalho aqui o padrão do motivo. Um ponto alto dentro do próximo espaço, um aumento no primeiro ponto, um aumento no segundo ponto e um ponto alto aqui fora no espaço da corrente, ok?
depois duas correntes e é só repetir agora o padrão aqui do intervalo, ok? Então esse aqui ele é o padrão de toda essa volta. Eu vou seguir trabalhando aqui toda a minha volta e venho com vocês lá no final para o início da próxima volta. Com esse padrão, cheguei aqui no final da volta. Aqui no final, onde eu fiz os pontos baixíssimos, eu vou trabalhar da seguinte forma. Após aqui os dois últimos motivos, né, do intervalo, na verdade eu vou seguir aqui o mesmo padrão. Eu faço um ponto alto aqui no espaço da corrente. Na base aqui onde eu fiz o fechamento das correntes, eu faço um aumento, 2 pontos altos. E no próximo ponto, onde também foi trabalhado um ponto baixíssimo, eu faço outro aumento. É como se tivesse aqui os dois pontos normais, ok? E no espaço da corrente eu faço um ponto alto sozinho, ok? Agora faço mais duas correntes para fechar a volta e fecho aqui, olha, na base desse primeiro motivo que foi trabalhado aqui. Ok? E para começar a volta de número 12, eu faço um ponto baixo aqui dentro desse próximo espaço, subo duas correntes, depois mais 2 meio pontos altos. E aí eu fecho aqui o primeiro motivo, conforme eu trabalhei aqui esse anterior, ok? Em seguida, faço duas correntes. E aqui, olha, eu não vou trabalhar mais motivo, ok? Eu já começo aqui o padrão desse padrão de motivo aqui do meio. Faço um ponto alto aqui no espaço da corrente. No primeiro ponto alto aqui, eu vou trabalhar um aumento. Faço 2 pontos altos. Depois eu faço uma sequência com 4 pontos altos. Agora, um ponto para cada base. E no último ponto, faço um aumento, 2 pontos altos nessa mesma base. Depois, para finalizar o padrão, no espaço da corrente eu faço um ponto alto sozinho, ok? Em seguida, duas correntes. Vou aqui para o próximo espaço de duas correntes e faço um motivo com 3 meio pontos altos com a mesma laçada. Ok? Depois duas correntes e já vou aqui para o próximo padrão do motivo aqui. Um ponto alto no espaço da corrente, 2 pontos altos no primeiro ponto, um aumento, né? Depois uma sequência com 4 pontos. No último ponto, um aumento também. E encerro o padrão no espaço da corrente com um ponto alto sozinho. Então, esse aqui ele será o padrão de toda essa volta, ok? Eu vou seguir trabalhando aqui o padrão e eu venho com vocês lá no final para o início da próxima. Com esse padrão, cheguei aqui no final. Agora faço aqui as duas últimas correntes e fecho na base aqui desse motivo. Fecho com ponto baixíssimo, ok? E a partir daqui eu já começo a próxima volta. Para começar, eu vou andar com mais um ponto baixíssimo aqui na primeira corrente dessas duas correntes, ok? Agora, dentro do espaço, eu faço um ponto baixo e subo duas correntes. Aqui eu vou contar como um ponto alto, ok? Depois eu laço e aqui nesse primeiro ponto faço um aumento, seguindo aqui aquele mesmo padrão da volta anterior. Agora faço uma sequência com 8 pontos altos e aqui trabalhando um ponto para cada base. Feito a sequência, no último ponto eu vou fazer um aumento. Trabalho 2 pontos altos. E agora aqui no espaço da corrente eu faço um ponto alto sozinho, ok? Depois duas correntes.
Pulo aqui esse motivo, vou aqui para esse próximo espaço e aqui eu faço um ponto alto. E observe que já cheguei aqui nesse próximo motivo. E aqui eu vou repetir o mesmo padrão. No primeiro ponto, faço um aumento, 2 pontos altos. Depois uma sequência com 8 pontos altos, um ponto para cada base. E no último ponto, um aumento. Depois, para encerrar o padrão do motivo, ponto alto aqui no espaço da corrente, ok? Então, esse aqui ele será o padrão dessa volta. E observe que aqui não vai ter mais motivos, olha, trabalhados nos intervalos aqui, ok? Só vai ter apenas o espaço de 2 correntes. Então, terminou o motivo, 2 correntes de espaço e passo a trabalhar aqui o próximo motivo. Então, vou seguir trabalhando aqui esse padrão e volto com vocês lá no final para o início da próxima volta. Então, com esse padrão, trabalhei aqui até o final da volta, fiz aqui o último espaço de 2 correntes, e aqui é só fechar a volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente dessas 3 correntes aqui iniciais, ok? E agora, começando a volta de número 15, eu vou andar com mais 2 pontos baixíssimos. Então, faço um ponto baixíssimo aqui nesse próximo. E também aqui no próximo, ok? Agora, eu subo um total com 5 correntes. Sendo que aqui, dessas 5 correntes, 3 correntes equivalem a um ponto alto e 2 correntes ao espaço de 2 correntes. Depois eu laço, pulo um ponto e no próximo um ponto alto. 2 correntes, pulo 2 pontos e no próximo ponto alto. 2 correntes, pulo um ponto no próximo ponto alto. 2 correntes, pulo 2 pontos no próximo ponto alto. 2 correntes, pulo esse ponto aqui e aqui no espaço de 2 correntes faço um ponto alto. Depois, 2 correntes, pulo aqui 2 pontos e a partir do terceiro ponto faço um ponto alto, ok? E a partir daqui eu vou seguir esse mesmo padrão aqui. 2 correntes, pulo um ponto, ponto alto. 2 correntes, pulo 2 pontos, no próximo ponto alto. 2 correntes, pulo um ponto, no próximo ponto alto. 2 correntes, pulo 2 pontos, no próximo ponto alto. Então, eu vou seguir aqui esse padrão por toda a volta. Sempre que eu chegar aqui no espaço de uma corrente, vai restar aqui um ponto. Eu faço 2 correntes, faço um ponto aqui no espaço de 2 correntes. Depois, 2 correntes, pulo 2 pontos e inicio aqui o mesmo padrão a partir do terceiro ponto aqui do próximo motivo. E aí eu vou revezando. Um ponto, pulo 2 pontos, pulo um ponto, pulo 2 pontos. Ok? Sem exceção, todos os espaços aqui serão com 2 correntes. Ok? Então, vou seguir com esse padrão aqui até o final da volta e venho com vocês no início da próxima. Seguir trabalhando aqui até o final da volta. Aqui no final, após o último espaço de 2 correntes, naquelas 5 correntes eu fecho a volta na terceira corrente do total de 5 correntes que eu trabalhei aqui. Ok? E a partir daqui eu já começo a próxima volta. Eu começo fazendo um ponto baixo aqui dentro desse próximo espaço. Depois eu subo 2 correntes, laço, faço mais um ponto alto, 2 correntes e mais 2 pontos altos dentro aqui desse mesmo espaço. Depois eu laço sem fazer espaço de corrente, pulo aqui esse próximo espaço e no próximo faço 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos, todos aqui dentro do mesmo espaço, ok?
Então, trabalhei aqui um leque com 4 pontos, sendo 2, 2 correntes e mais 2. Então, eu vou seguir aqui essa volta trabalhando esse padrão. Após cada leque, eu pulo aqui um espaço, vou no próximo e repito o leque de 4 pontos. Ok? No meu caso aqui, eu não preciso fazer corrente de espaço entre um leque e o outro. Se de repente no seu ponto precisa fazer, aí você faz aí uma corrente, separando aqui um leque do outro, ok? No meu caso aqui, aparentemente não vai precisar, ok? Mas se precisar eu volto e mostro para vocês, ok? Então esse aqui é o padrão aqui dessa volta de número 16. Então vou seguir aqui essa repetição até o final da volta e venho com vocês no início da próxima. Ok? Então cheguei aqui no final da volta. E aqui no meu caso, pessoal, eu vou precisar refazer essa volta e trabalhar aqui uma corrente de separação entre um leque e outro, porque aqui acabou puxando um pouco, ok? Então eu vou refazer a volta e vou trabalhar aqui com uma corrente de separação, ok? Se no seu caso não puxou, ficou reto, você não precisa trabalhar a corrente, ok? No meu caso aqui eu vou precisar refazer com uma corrente. Mas antes disso eu já vou mostrar aqui para vocês como vai ficar a volta de número 17 e as demais voltas, ok? Então vou fechar aqui a volta com um ponto baixíssimo na segunda corrente daquelas duas correntes iniciais. E aqui para começar a volta 17, 18, 19, 21, o começo ele vai sempre se dar dessa forma aqui. Após o ponto baixíssimo você vai andar com mais pontos baixíssimos até chegar aqui no espaço de duas correntes do leque, ok? Chegando no espaço, você faz um ponto baixo e sobe duas correntes, ok? Depois você laça, faz mais um ponto alto, depois duas correntes e mais dois pontos altos dentro do mesmo espaço, ok? Ou seja, as demais voltas aqui nós vamos trabalhar leque sobre leque. E sempre no início da volta, o primeiro leque ele vai ser trabalhado dessa forma aqui, ok? Depois eu vou seguir trabalhando leque sobre leque. E aqui também, nessa volta, provavelmente eu vou precisar trabalhar com uma corrente de espaço, ok? Se no seu ponto precisar de mais correntes, você trabalha mais. Então, depois do espaço da corrente, é só ir trabalhando agora leque sobre leque. E os leques aqui eles continuam sendo leques de 4 pontos. 2 pontos, duas correntes e mais 2 pontos, ok? Depois faz a corrente de separação e vai trabalhando leque sobre leque. Então, dessa forma aqui, você vai trabalhar toda essa volta de número 17 e vai seguir trabalhando até a volta de número 21 com esse mesmo padrão aqui de leque, sempre leque sobre leque. A única coisa que vai mudando aqui conforme você vai subindo as voltas será o número de correntes que você vai trabalhar aqui entre um leque e outro, ok? Porém, essas voltas que eu acabei de falar, essa volta de número 16, 17, 18, 19, 20 e 21, todas serão trabalhadas leque sobre leque com esse mesmo padrão aqui de 4 pontos, ok? E aí o que vai diferenciar é só o espaço de corrente que você vai fazer entre um e outro. Então, vou refazer minha volta de número 16 e vou trabalhar aqui até a volta de número 21 e volto com vocês lá no final dessa volta de número 21 para o início da volta de número 22, ok? Para passar para vocês a orientação do novo padrão a partir da volta de número 22, ok? Então, até a volta de número 21, vai ficar um total com 6 voltas de leque sobre leque. E aí depois muda um pouquinho o padrão, ok? Então, vou trabalhar aqui as minhas e eu volto com vocês para informar aqui como que ficou distribuído aqui o espaço de corrente aqui meu entre um leque e outro. Então, pessoal, trabalhei aqui até a volta de número 20 e fiz até aqui um total de 5 voltas de leque sobre leque. E fiz aqui um total de 5 voltas de leques, ok? Eu havia falado que seria um total de 6 voltas, tá? Porém, eu já parei aqui na volta de número 20, porque se eu fizer mais uma volta, vai ficar com uma medida muito além dos 60 centímetros, né? E até aqui, mais as duas próximas voltas que eu vou fazer,
ele já vai passar de 60 centímetros. Então, eu resolvi fazer aqui só um total com 5 voltas, com esses leques aqui de 4 pontos. E agora aqui na volta de número 21, eu vou continuar também trabalhando com leques, porém os leques aqui eu vou trabalhar com mais pontos, ok? Então, vai ficar da seguinte forma. Após o fechamento aqui da volta, eu faço aqui mais um ponto baixíssimo no próximo ponto. Dentro do espaço, um ponto baixo e subo 2 correntes. Depois eu faço mais 2 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos dentro aqui do espaço, ok? Ou seja, os leques agora aqui eles vão ser trabalhados com 6 pontos. Depois, sem fazer espaço de corrente, eu faço aqui dentro do espaço de 2 correntes um ponto baixo, ok? Depois, sem fazer espaço de corrente também, eu laço e vou direto aqui trabalhar sobre o próximo leque. E começo fazendo 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos dentro do mesmo espaço. Ok? Então, aqui os leques eles serão trabalhados dessa forma, com 6 pontos altos no total, sendo 3 pontos, 2 correntes e mais 3 pontos, ok? Se de repente no seu ponto você vê que está puxando aqui a peça, você pode fazer uma corrente aqui antes do ponto baixo e uma corrente depois. Se não, se você vê que não vai puxar, não precisa fazer corrente, pode fazer igual aqui como eu estou fazendo. Eu vou fazer aqui toda a minha, se houver necessidade de fazer corrente, eu volto aqui com vocês e informo se houver necessidade ou não, ok? E no seu caso também, se não houver necessidade, é só repetir também esse padrão, ok? Trabalhei aqui todo o padrão e cheguei aqui no final da volta. E aqui no final, após o último ponto baixo aqui no espaço, eu fecho com um ponto baixíssimo na segunda corrente aqui daquelas 2 correntes iniciais. Ok? E aqui no meu caso eu não precisei fazer espaço de corrente, ok? Então, a partir daqui eu começo a volta de número 22 e a última volta aqui de acabamento da peça. Começo fazendo uma corrente, no próximo ponto faço um ponto baixo, no próximo também um ponto baixo. Agora aqui dentro do espaço de corrente faço um ponto baixo, subo 3 correntes, desço aqui, olha, na lateral do ponto baixo e faço um ponto baixo aqui dessa forma, construindo aqui um ponto picô. Depois faço mais um ponto baixo dentro do espaço de 2 correntes. Agora desço aqui nos próximos 3 pontos, fazendo um ponto baixo para cada ponto. Ok? Depois, sobre aquele ponto baixo aqui de separação entre um leque e o outro, eu faço também um ponto baixo sobre ele. Agora eu vou subir aqui, olha, nos próximos 3 pontos aqui desse próximo leque, faço um ponto para cada base. Depois aqui no espaço de uma corrente eu vou repetir o mesmo padrão aqui. Um ponto baixo, subo 3 correntes, desço aqui na lateral, faço um ponto baixo, olha. Transformando aqui um ponto picô. Depois faço mais um ponto baixo ainda dentro do espaço. E agora desço aqui novamente, olha, fazendo ponto baixo, até chegar no espaço de 2 correntes do próximo leque. Ok? Então, eu trabalho ponto baixo sobre os pontos aqui do leque, ponto baixo aqui nesse ponto baixo de separação, e subo aqui de novo, olha, ponto baixo sobre ponto, até chegar aqui no espaço, e aqui no espaço eu repito esse padrão, ok? Então, esse aqui ele é o padrão de toda essa volta de acabamento aqui da peça, ok? No final, é só fechar aqui com um ponto baixíssimo nessa corrente inicial aqui da peça, ok? Se, de repente, no seu ponto, você vê que a peça ela vai querer ficar um pouco ensaiada, você pode pular esse ponto baixo aqui, olha, de separação entre um leque e o outro, e não fazer ponto sobre ele. Após trabalhar os 3 aqui, você já pula direto para os próximos 3 aqui do próximo leque e vai trabalhando dessa forma, sem fazer ponto aqui sobre esse ponto de separação. Ok, pessoal? Então é isso. Vou encerrar a aula por aqui. Espero que vocês tenham conseguido fazer aí a peça de vocês também, ok?
Muito obrigado por continuar comigo até aqui e até a próxima videoaula do canal. Tchau, tchau!